5 novas plantas medicinais que você deve ter na sua casa. Está na hora de parar de ver a sua casa como um simples refúgio e começar a vê-la como a sua melhor aliada. Fomos acostumados a correr para a farmácia por qualquer dor, esquecendo que a natureza projetou as soluções mais potentes há milhões de anos. Mas por que ninguém te contou como usá-las de verdade? Neste vídeo, vamos analisar a fundo 5 plantas essenciais que você pode cultivar em um vaso para recuperar o controle total da sua saúde. Não são decoração, são ferramentas de independência. Você aprenderá a focar sua mente, blindar suas defesas e reparar seu corpo de forma real. Fique até o final, porque a planta número 1 é capaz de regenerar suas células em um nível que a ciência médica mal está começando a entender. É o momento de você, e de mais ninguém, assumir o comando do seu bem-estar. 5. Ashwagandha, Withania somnifera. O modulador mestre do eixo, do estresse e da recuperação hormonal. Ter ashwagandha em casa não é simplesmente possuir uma planta medicinal. É ter o controle remoto do seu sistema nervoso simpático e o comando sobre a sua arquitetura endócrina. Na engenharia humana moderna, o estresse não deve ser entendido como uma simples resposta emocional, mas como uma cascata bioquímica de cortisol, que, se mantém cronicamente elevada, atua como um ácido metabólico que corrói suas artérias, suprime seu sistema imune e cataboliza suas fibras musculares. A ashwagandha é a soberana dos adaptógenos, uma categoria de elite de substâncias que aumentam a resistência inespecífica do organismo diante de agressores físicos, químicos e biológicos. Sua presença no seu lar garante que o impacto do ambiente externo não degrade sua infraestrutura interna, permitindo que você mantenha a calma operacional até mesmo nas situações de maior exigência. A potência operacional da ashwagandha reside em uma família de compostos únicos chamados withanólidos, especialmente a witaferina A e o witanólido D. Esses esteroides naturais atuam como moduladores de alta precisão sobre o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Quando você cultiva ashwagandha no seu próprio ambiente, tem acesso à raiz fresca, cuja bioatividade e frescor superam em muito os extratos comerciais que costumam chegar oxidados ou adulterados ao consumidor final. A engenharia desta planta é cirúrgica. Os witanólidos imitam a estrutura de certos hormônios humanos, o que lhes permite se acoplar a receptores específicos e enviar um sinal de estabilidade ao cérebro. Isso reduz drasticamente a secreção do hormônio adrenocorticotrófico, o que, por sua vez, freia a produção de cortisol nas glândulas suprarrenais. Para um indivíduo que busca o domínio sobre sua biologia, isso é crítico, já que ao reduzir o cortisol, se desbloqueia o estado de anabolismo profundo, permitindo que a testosterona e o hormônio do crescimento realizem suas funções de reparo e construção de tecidos sem interferências químicas negativas. Da perspectiva da soberania física, a ashwagandha é o seguro de vida contra o catabolismo muscular. Numerosos estudos de alto rigor científico demonstraram que a suplementação com a raiz fresca desta planta não apenas reduz o estresse percebido, mas também aumenta significativamente a força muscular e o tamanho das fibras. Isso ocorre porque, ao baixar o cortisol, o corpo deixa de degradar aminoácidos do tecido muscular para obter energia e melhora substancialmente a eficiência mitocondrial. Ao tê-la em casa, você garante uma fonte inesgotável de recuperação. O uso estratégico de sua raiz promove uma melhora no VO2 máximo, a capacidade máxima de oxigênio que seu corpo pode utilizar durante o exercício, o que otimiza seu motor cardiovascular para render sob máxima demanda. Além disso, atua como protetora da glândula tireoide, garantindo que o metabolismo basal se mantenha em níveis ótimos, o que facilita a queima de gordura visceral e a manutenção de uma definição física de elite. A etimologia de seu nome científico, somnifera,
nos revela sua função técnica no descanso. Ela não atua como um sedativo que desliga o cérebro de forma artificial, mas como um regulador que restaura os ritmos circadianos naturais. Ao modular os receptores GABAérgicos, a ashwagandha reduz a hiperexcitabilidade neuronal que impede o sono reparador. Tê-la em casa permite que você prepare infusões ou pós da raiz fresca antes de dormir, garantindo que o sono não seja apenas um tempo de inconsciência, mas uma operação de limpeza profunda do sistema linfático cerebral. No plano cognitivo, a ashwagandha previne a neurodegeneração ao combater o estresse oxidativo no hipocampo, o centro da memória e da aprendizagem. Ao cultivar seu próprio remédio, você elimina a dependência de fármacos sintéticos que nublam a mente e geram dependência. Com a ashwagandha, você obtém uma serenidade biológica que lhe permite tomar decisões com frieza sob pressão, mantendo seu foco afiado e seus níveis de energia estáveis durante todo o ciclo diário. Para reivindicar a soberania total com esta planta, o cultivo deve ser um ato de responsabilidade técnica. A ashwagandha prefere solos bem drenados e climas quentes, embora sua resiliência lhe permita adaptar-se a diversas condições domésticas. A maior concentração de princípios ativos encontra-se na raiz, que deve ser colhida quando a planta alcança sua maturidade bioquímica, geralmente marcada pelo aparecimento de suas pequenas bagas vermelhas. A preparação tradicional, misturando o pó da raiz com uma gordura saudável, como óleo de coco ou manteiga clarificada, maximiza a absorção dos etanólidos, que são compostos lipossolúveis. Ao integrar esse protocolo ao seu lar, você deixa de ser vítima da epidemia moderna de fadiga suprarrenal e se torna um indivíduo bioquimicamente blindado. 4. Bacopa Monieri, o afiador da consciência e arquiteto da memória. Se alguma vez você sentiu que sua mente processa a informação com uma lentidão frustrante, como se seu cérebro fosse um motor de alto desempenho, mas cheio de fuligem e óleo sujo, a Bacopa Monieri é a estação de manutenção que você precisa instalar na sua casa hoje mesmo. No caminho rumo à soberania cognitiva, devemos nos afastar da mentalidade do remendo rápido. Enquanto a maioria das pessoas recorre a doses industriais de cafeína ou estimulantes sintéticos que só oferecem uma energia nervosa e um colapso posterior, o soberano biológico busca a melhora estrutural. A Bacopa não é um estimulante, é um nootrópico reconstrutor. Tê-la em casa, crescendo em um vaso com água abundante, é possuir uma fonte viva de bacosídeos, as moléculas encarregadas de reparar as pontes físicas pelas quais viajam seus pensamentos. A verdadeira engenharia desta planta acontece na intimidade das suas sinapses. Imagine por um momento que seus neurônios são cabos de fibra óptica projetados para transmitir dados à velocidade da luz. Com o passar dos anos, sob o bombardeio de cortisol derivado do estresse e da má alimentação, esses cabos começam a se desfiar. O sinal se torna errático, você perde o fio das conversas e tem uma enorme dificuldade para se concentrar em uma única tarefa por mais de 10 minutos. É aqui que a Bacopa mostra sua maestria. Seus compostos ativos promovem a síntese de proteínas nas células cerebrais, ajudando a reparar os dendritos, essas ramificações neuronais encarregadas de receber informação. Ao cultivar e consumir Bacopa fresca, você está enviando uma equipe de engenharia ao seu hipocampo para restaurar a infraestrutura da sua memória de longo prazo e sua velocidade de processamento. Um dos benefícios mais tangíveis de ter esta planta à sua disposição é a erradicação da névoa mental. Essa sensação de peso que impede você de ver com clareza as soluções para problemas complexos desaparece quando os bacosídeos começam a otimizar a transmissão dos impulsos nervosos. Mas não espere um efeito instantâneo como o de uma droga. A Bacopa trabalha com a lógica da acumulação estratégica. Ao consumir suas folhas frescas de forma constante, você está realizando um investimento de longo prazo no seu capital intelectual.
Estudos de neurociência confirmaram que, após algumas semanas de uso constante, a capacidade de aprendizagem verbal e a retenção de novos dados disparam. Para o homem que busca manter seu peso ideal de 75 quilos e sua definição muscular, a Bacopa oferece um benefício adicional. Reduz a ansiedade sem causar sonolência, o que permite manter o foco na dieta e no treinamento sem os episódios de compulsão emocional provocados por um cérebro estressado. A soberania cognitiva também implica proteger o cérebro contra o desgaste do tempo. O cérebro é, proporcionalmente, o órgão que mais consome oxigênio, o que o torna um alvo fácil para o estresse oxidativo. As gorduras que compõem suas membranas neuronais podem literalmente rançar se não contarem com a proteção adequada. A Bacopa atua como um potente antioxidante lipídico, blindando o córtex cerebral contra os radicais livres. Ao mastigar um par de folhas frescas pela manhã, você está aplicando um verniz protetor aos seus neurônios, garantindo que seu hardware mental não apenas funcione melhor hoje, mas se mantenha jovem e resiliente durante as décadas futuras. Não se trata apenas de ser mais inteligente agora, mas de garantir que sua lucidez seja inquebrável aos 80 anos. Além disso, o cultivo doméstico da Bacopa é uma das tarefas mais gratificantes para quem busca autonomia. Por ser uma planta suculenta que adora a água, é quase impossível matá-la se você a mantiver bem hidratada. Essa facilidade de crescimento garante um fornecimento elétrico de vitalidade. Uma folha recém-cortada contém uma matriz de fitonutrientes que os suplementos em cápsulas, após meses de armazenamento em prateleiras, perderam por completo. O frescor é o veículo da potência. Ao integrar a Bacopa à sua vida, você deixa de ser um consumidor passivo de pílulas inteligentes para se tornar o produtor da sua própria clareza. Você está assumindo o comando sobre a química da sua atenção, decidindo que seu foco será afiado como um bisturi e sua memória tão vasta quanto um arquivo digital. Outro ponto crucial é sua capacidade de equilibrar os neurotransmissores. A Bacopa eleva os níveis de serotonina e modula a dopamina, criando um estado mental que os antigos chamavam de alerta relaxado. É aquele ponto ideal em que você é capaz de reagir com rapidez diante de um desafio, mas sem que seu pulso acelere desnecessariamente. Em termos de desempenho físico, isso é ouro puro. Permite que você entre no estado de fluxo durante suas sessões de treinamento, onde a conexão mente-músculo se torna absoluta. Você pode sentir cada fibra trabalhando porque seu sistema nervoso está operando sem interferências, sem o ruído de fundo de uma mente superexcitada. 3. Artemisia annua, o escudo de inteligência imunitária e biodefesa seletiva. Se o lar soberano é uma fortaleza, a Artemisia annua é seu sistema de detecção e resposta rápida diante de incursões biológicas. Não devemos ver esta planta como um simples remédio para resfriado. É uma tecnologia de biodefesa que foi aperfeiçoada pela natureza para realizar operações de limpeza que os fármacos sintéticos dificilmente conseguem igualar sem causar danos colaterais. Ter Artemisia no seu inventário botânico pessoal significa possuir o controle sobre a pureza do seu terreno interno. Em um mundo onde os patógenos evoluem e as resistências bacterianas são uma ameaça real, a Artemisia oferece uma solução baseada na complexidade bioquímica. Centenas de compostos trabalhando em rede para assegurar que nenhum organismo oportunista transforme seu corpo em território dele. A genialidade tática da Artemisia reside em sua molécula mais famosa, a artemisinina. O que faz deste composto uma obra-prima da engenharia natural é seu mecanismo de ativação seletiva. Diferentemente dos antibióticos convencionais, que atuam como uma bomba de fragmentação destruindo tanto a microbiota benéfica quanto os patógenos, a artemisinina funciona mediante uma lógica de procura e destrói baseada no ferro. As células infectadas por parasitas
as bactérias patogênicas e as células que perderam seu controle de replicação costumam acumular níveis anormalmente altos de ferro. A artemisinina, ao detectar essas concentrações, libera radicais livres de forma localizada que aniquilam o invasor por dentro. É literalmente uma munição inteligente que respeita a integridade dos seus tecidos saudáveis enquanto elimina os elementos que drenam sua vitalidade. Cultivar sua própria artemísia lhe dá uma vantagem competitiva em termos de potência. A artemisinina é uma molécula sensível. Quando é processada industrialmente, armazenada em depósitos e encapsulada com enchimentos químicos, sua ponte de peróxido, o coração de seu poder reativo, pode enfraquecer. Ao ter a planta viva, crescendo sob o sol, você tem acesso à matriz completa de flavonoides e óleos essenciais que potencializam a ação da artemisinina. O aroma intenso e canforado que suas folhas desprendem ao serem esfregadas é o indicador biológico de que seu sistema de defesa está carregado e pronto. Uma infusão de folhas frescas colhidas pouco antes da floração é um protocolo de limpeza que reseta seu sistema imunológico, permitindo manter um estado de saúde que não é simplesmente ausência de doença, mas uma robustez ativa e resiliente. O impacto da artemísia na soberania biológica se estende ao sistema digestivo e hepático, os dois pilares que sustentam seu desempenho físico. A inflamação silenciosa frequentemente tem sua origem em um ecossistema intestinal desequilibrado, onde bactérias oportunistas geram biofilmes que impedem a absorção de nutrientes e sobrecarregam o fígado com toxinas. A artemísia atua como um agente de desbridamento biológico, ajudando a dissolver essas camadas pegajosas e permitindo que seu sistema imune recupere o controle do intestino. Para um homem que busca definição muscular e desempenho máximo, um fígado descarregado é fundamental. É o órgão que gerencia o metabolismo das gorduras e a síntese de proteínas. Ao purificar o terreno com artemísia, você assegura que sua maquinaria metabólica não perca energia gerenciando resíduos desnecessários. A resiliência desta planta no jardim é um reflexo da resiliência que ela transmite a quem a consome. A Artemisia annua cresce com uma rapidez assombrosa, elevando-se em direção ao sol com um vigor que parece desafiar a gravidade. Possuí-la é uma declaração de independência médica. É a capacidade de tratar infecções parasitárias, febres e estados de imunossupressão a partir da sua própria terra. Você não precisa esperar que uma cadeia de suprimentos externa forneça alívio quando tem a fábrica de biodefesa mais eficiente do planeta crescendo no seu quintal. A inteligência imunitária promovida por esta planta permite que você treine mais duro, se recupere mais rápido e se exponha aos desafios do mundo exterior com a confiança de que seu sangue é um ambiente hostil para qualquer ameaça oportunista. A preparação tática da artemísia exige respeito por sua potência amarga. Esse sabor amargo é, na realidade, um sinal para seus receptores celulares. Ativa a produção de bile e estimula a liberação de enzimas que limpam a corrente sanguínea. Não é um chá social, é um protocolo de intervenção. Ao integrar a artemísia em ciclos estratégicos, por exemplo, durante as mudanças de estação ou após períodos de alta demanda física, você está realizando uma auditoria biológica do seu sistema. Está decidindo que nenhum parasita metabólico vai roubar os micronutrientes que tanto custa obter da sua dieta. É o controle absoluto sobre sua ecologia interna, garantindo que cada grama de nutrição se converta em músculo, energia e foco, em vez de alimentar invasores silenciosos. 2. Moringa oleifera, a central logística de micronutrientes e o combustível de alta densidade. Ter uma árvore de moringa em casa é equivalente a possuir uma refinaria de nutrição de grau militar no seu próprio jardim. Em um mundo onde os alimentos de supermercado são
no melhor dos casos, calorias vazias despojadas de sua força mineral pelo esgotamento dos solos, a moringa surge como a resposta tecnológica da natureza para o indivíduo que busca soberania biológica absoluta. Não é simplesmente uma planta, é uma unidade de suprimentos logísticos projetada para manter o motor humano operando em seu máximo potencial de força e resistência. Para quem tem como objetivo manter uma definição muscular de elite e um peso controlado de 75 quilos, a moringa não é uma opção. É a infraestrutura base que garante que cada processo metabólico seja executado com precisão de relojoeiro. A engenharia nutricional contida nesta planta desafia os padrões de qualquer suplemento sintético fabricado em laboratório. Suas folhas frescas são uma fonte completa de proteínas, contendo os 9 aminoácidos essenciais que o corpo humano é incapaz de produzir por si só. Isso é vital para a reconstrução do tecido muscular depois de submetê-lo à tensão de um treinamento pesado. Enquanto outros dependem de shakes processados cheios de adoçantes e enchimentos químicos, o soberano biológico colhe folhas de moringa carregadas de nitrogênio orgânico e enzimas vivas. Mas a verdadeira superioridade da moringa reside em sua densidade mineral. Oferece uma concentração de ferro, cálcio e potássio que humilha as fontes convencionais, assegurando que seus ossos sejam densos, suas contrações musculares sejam potentes e sua recuperação seja exponencialmente mais rápida que a média. Quando você consome moringa diretamente da sua própria produção, está evitando o calcanhar de Aquiles da suplementação moderna, a oxidação. As vitaminas, especialmente a vitamina C e o complexo B, são extremamente voláteis. No momento em que uma planta é processada, seca e armazenada durante meses, grande parte de sua faísca elétrica se apaga. Ao ter a árvore na sua casa, você corta a folha e a consome na hora, assegurando que sua corrente sanguínea receba uma torrente de clorofila e antioxidantes em seu estado mais bioativo. Esse frescor se traduz em uma energia que não é nervosa nem artificial, mas uma vitalidade estável que nasce de uma saturação celular de micronutrientes. É o combustível de alta qualidade que permite ao seu motor interno trabalhar em altas rotações sem superaquecer nem gerar resíduos tóxicos excessivos. Um dos aspectos mais críticos da moringa na gestão de um corpo definido é sua capacidade de hackear o metabolismo da glicose. Ela contém isotiocianatos, compostos que atuam como moduladores da sensibilidade à insulina. Em termos simples, a moringa ajuda para que os carboidratos que você consome sejam direcionados aos músculos para serem usados como energia em vez de serem armazenados como gordura na região abdominal. Essa é a chave para manter esses 75 quilos com uma definição muscular marcada, o controle bioquímico sobre o armazenamento de energia. Ao integrar a moringa ao seu protocolo diário, você está afinando o seu sistema endócrino para que trabalhe a seu favor, transformando cada refeição em uma oportunidade de construção estrutural, em vez de uma carga metabólica que desacelere seu progresso. A versatilidade desta árvore é tamanha que cada uma de suas partes constitui uma ferramenta de intervenção biológica. Suas sementes, por exemplo, contêm proteínas catiônicas capazes de flocular sedimentos e metais pesados na água, uma propriedade que também se manifesta dentro do seu organismo ao ajudar a purificar os fluidos internos. O consumo de suas folhas frescas ou em pó caseiro atua como uma varredura sistêmica que reduz a inflamação crônica, que é a maior inimiga da longevidade e do desempenho. Se suas articulações e artérias estão livres da fricção causada pela inflamação, sua capacidade de treinar e se mover não terá prazo de validade. A moringa é o lubrificante e o combustível, tudo em um só pacote biológico que cresce com uma velocidade assombrosa, exigindo pouco e entregando uma riqueza nutricional incalculável.
Da perspectiva da autonomia, a moringa é um símbolo de liberdade. É a árvore que nunca morre, capaz de prosperar em condições de seca e calor extremo, o que reflete a resiliência que transmite a quem a consome. Você não precisa depender de complexas cadeias de suprimento globais para obter suas vitaminas quando tem uma árvore que cresce 3 metros em um único ano e oferece folhas frescas todas as manhãs. Essa disponibilidade constante permite que sua nutrição não seja algo que você compra, mas algo que você gerencia. Você está eliminando um intermediário entre a fonte da vida e suas células, garantindo que a qualidade dos materiais com os quais constrói seu corpo seja da mais alta pureza, sem aditivos, sem pesticidas e sem a degradação do transporte industrial. 1. Kalanchoe daigremontiana, o regenerador celular extremo e guardião da integridade genética. Na pirâmide da soberania botânica, a Kalanchoe daigremontiana ocupa um lugar reservado para a intervenção estrutural profunda. Não estamos diante de uma planta convencional de manutenção diária, mas de um engenheiro de reparo tecidual que opera na fronteira entre a vida e a regeneração celular. Conhecida em diversas tradições como aranto ou espinhaço do diabo, seu valor para o indivíduo soberano reside em sua capacidade de gerenciar a saúde a partir do próprio núcleo da célula. Ter esta planta em casa é possuir uma unidade de biotecnologia viva capaz de mediar processos de inflamação aguda e, o mais importante, de vigiar a fidelidade da replicação do DNA. Em um ambiente moderno carregado de radiação, disruptores endócrinos e toxinas ambientais que bombardeiam nossas células, a Kalanchoe atua como um sistema de correção de erros que protege a arquitetura mais íntima da sua biologia. A potência destruidora de doenças da Kalanchoe emana de uma família de compostos químicos chamados bufadienólidos. Essas moléculas são de uma complexidade assombrosa e possuem uma afinidade específica pela bomba de sódio-potássio das membranas celulares, o motor elétrico que mantém o equilíbrio de fluidos e a energia em cada canto do seu corpo. Mas onde realmente sua superioridade se manifesta é em sua capacidade de induzir a apoptose, a morte celular programada, em células que perderam seu rumo funcional. Para quem busca manter um organismo de alto desempenho, a eliminação eficiente de células zumbis ou danificadas é vital para evitar inflamação crônica e envelhecimento precoce. A Kalanchoe é o seletor de qualidade do seu sistema, assegurando que apenas as células mais fortes e saudáveis permaneçam ativas na construção do seu tecido muscular e dos seus órgãos vitais. Da perspectiva da regeneração física, a Kalanchoe é o recurso definitivo para o reparo de danos estruturais. Suas folhas carnosas são um depósito de polissacarídeos, flavonoides e enzimas que aceleram a reconstrução dos tecidos conjuntivos de uma maneira que os fármacos tópicos dificilmente conseguem emular. Se você é um indivíduo que leva seu corpo ao limite, buscando essa definição de 75 quilos com massa muscular sólida, sabe que as microlesões e o desgaste articular fazem parte do processo. Aplicar o suco fresco de uma folha de Kalanchoe sobre uma área inflamada ou lesionada ativa uma cascata de sinais bioquímicos que estimulam os fibroblastos a produzir colágeno de alta qualidade. Não se trata apenas de mascarar a dor, mas de reconstruir a área com integridade superior, permitindo que você volte ao treinamento com uma estrutura renovada e mais resistente do que antes. A soberania com esta planta exige um nível de respeito e conhecimento técnico superior, já que sua força é tal que deve ser usada com precisão cirúrgica. Por ser uma planta suculenta que armazena uma densidade química brutal em suas folhas, seu uso interno deve seguir protocolos estritos de microdosagem. Quando integrada corretamente, a Kalanchoe atua como um potente imunomodulador
que equilibra a resposta do corpo diante de agressões externas, evitando que o sistema imune ataque o próprio tecido por erro. É a planta da resiliência celular, aquela que ensina suas células a sobreviver em condições adversas sem perder sua função original. Tê-la em sua casa lhe dá o comando sobre os processos de reparo mais complexos, permitindo intervir em situações onde a medicina convencional muitas vezes só oferece soluções paliativas ou invasivas. O crescimento da Kalanchoe daigremontiana é, por si só, uma lição de autonomia e poder biológico. Seu apelido, Mãe de Milhares, vem da quantidade assombrosa de plântulas que nascem de forma independente nas bordas de suas folhas. Cada um desses pequenos brotos é um clone perfeito da planta-mãe, pronto para cair ao solo e prosperar sem ajuda externa. Essa capacidade de autorreplicação infinita garante que, uma vez que você introduza a Kalanchoe em sua unidade de soberania, terá um suprimento perpétuo de medicina regenerativa. É uma planta que não pede permissão para viver. Armazena sua própria água, resiste ao sol mais intenso e se expande com uma força vital que é exatamente a que você busca transferir ao seu próprio organismo. Uma vitalidade que se multiplica e se protege a si mesma diante de qualquer carência do ambiente. A inteligência biológica da Kalanchoe também se manifesta em seu papel como protetora do fígado e dos rins. Ao modular a resposta inflamatória sistêmica, alivia a carga de trabalho desses filtros vitais, permitindo que o sangue se mantenha limpo e oxigenado. Para o homem soberano, isso significa que os nutrientes são transportados de maneira mais eficiente aos músculos e ao cérebro, e que os subprodutos do metabolismo do exercício são eliminados com rapidez. A Kalanchoe garante que o terreno interno não seja um pântano de resíduos, mas um fluxo cristalino de saúde dinâmica. É o selo final de um corpo bem gerenciado, um sistema que não apenas sabe nutrir-se e defender-se, mas possui as ferramentas necessárias para reconstruir seus alicerces cada vez que a integridade da estrutura se vê ameaçada. Agora você já tem um mapa completo para deixar de depender de terceiros e começar a confiar no seu próprio cuidado. Ter estas 5 plantas em casa não é um passatempo. É uma decisão inteligente para viver melhor. Você já sabe como acalmar o estresse, despertar sua memória, limpar seu corpo por dentro e nutrir-se com o melhor que a terra oferece. A ciência é clara. Estas plantas funcionam, mas apenas se você decidir dar o passo. A verdadeira saúde não se compra em uma caixa de papelão com etiquetas complicadas. Ela se cultiva, se colhe e se desfruta no dia a dia. Você tem o conhecimento e tem as ferramentas. A única coisa que falta é começar a usá-las para construir esse corpo forte e saudável que você busca. Destas 5 plantas medicinais, qual é a que você sente que seu corpo mais precisa agora mesmo para recuperar sua energia? E qual você vai plantar primeiro para começar seu próprio kit natural de cuidados? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe sua experiência conosco. Se esta informação te ajudou a dar o primeiro passo rumo à sua autonomia, não se esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos guias práticos para melhorar sua saúde de forma definitiva.